Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero manifestar aqui a minha alegria de poder estar com os irmãos neste encontro de jovens do nosso trabalho. Vimos a nave, passamos em fé para poder pegar os meninos, com o Alessandro, mais o Hamilton, o Eliseu, e outros irmãos que vieram, e estamos todos aqui na presença de Deus. Certo é que Deus tem tido muita misericórdia de nós e tem nos abençoado. Louvo a Deus pela vida de cada um dos jovens, pela vida de cada um dos outros irmãos que são jovens também, mas de um pouquinho mais de idade, que esforçaram, dedicaram e saíram aqui. Só Deus para retribuir, ajudar e abençoar. Ainda estamos com o gosto na boca do culto de domingo à noite em Fula. Algo maravilhoso. Ontem eu estava conversando online com o Josemar, ele entrou na internet, chamou. Falei, estou aqui. Tal. Aí eu falei, eu acredito que domingo nós vamos transmitir o culto www.abformalongres.com. E quando ele falou assim, eu já abri aqui, está falando com o Afonso, não estava no culto. Eu falei, abriu o quê? Eu falei, então é a mensagem do culto, é de domingo. Eu não sabia não. Aí foi por ele que eu sabia, a notícia veio para mim lá de Goiânia. Aí aproveitei, acessei abriu, falei, olha. E já aproveitei para poder ouvir acho que umas 4 ou 5 vezes. Hoje eu fiquei só, todo mundo me largou. Eu fiquei só, aproveitei para estudar, um pouco, bastante dentro da minha limitação. E responder umas questões no curso que estou pregando, porque lá nas horas de folga. E em alguns momentos eu aproveitei para ouvir a mensagem. E aproveitei, ali foi chorando muito lá em volta com a mensagem. Então, bom, não sei se alguém ouviu depois, em casa. Se não ouviu, acessa, abre lá. A hora que abre, tem uma radinho que fica tocando hino direto também, é outra novidade. Direto, rodando hinos, hino bonito. Aí você vai no cantinho dela, tem um lugar de pausa, dá um stop ou uma pausa, para você poder ouvir o vídeo da mensagem que está logo assim à direita do site. E vale a pena ouvir, foi muito alegre, foi muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Depois ouça lá, Ana Flávia, chama o esposo, falou, tem uma novidade para você, vem cá. Senta no sofá e tal, arrebenta uns pipocas para ir comer com ele. E abre lá. Eu acredito que Deus tem um propósito naquilo. Glória e no fim vai terminar tudo para a glória de Deus. Aleluia. Eu quero estar meditando com os irmãos em um texto da Bíblia que o pastor Wesley vai estar lendo com os irmãos depois do tempo. Paz do Senhor. Vamos fazer uma leitura coletiva. Eu leio os ímpares e os irmãos pares. Gênesis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 7. Louvado seja Deus.
Todos encontraram? Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão, e será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Todos nós. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para descer a ti cordeiros, e a tua descendência depois de ti. Amém. Voltemos à leitura do versículo número 2. 2? Primeiro. Versículo 1. Parte do versículo. Depois que diz, depois da expressão, disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Muito obrigado por isso. Eu quero, nesta noite, estar durante alguns minutos meditando nesta passagem. Cuida aí, irmão. O sono. É dele. Pois bem, eu quero falar um pouquinho, durante alguns instantes, sobre efeitos da presença de Deus. Efeitos da presença de Deus. Vamos juntos? Efeitos da presença de Deus. Efeitos? O que é isso? Efeitos é aquilo que se dá por resultado ou algo que é produzido ou surgido de uma outra coisa. Por exemplo, quando a gente toma um remédio, o médico, às vezes, antes da gente tomar o remédio, ele diz: tenha bastante cuidado com o uso desse medicamento, porque ele pode causar vários efeitos. Efeitos estes conhecidos na medicina como efeitos colaterais. Remédio que causa náusea, vômitos, sonolência, Sono. pode tirar também o sono, insônia,
Só? Alimentação. Só? Alimentação pode atrapalhar. Palpitação, dor de cabeça. E tem um outro nome muito culto que eu nem sei como é que fala. Ou seja, aquele medicamento pode surtir vários efeitos. Depende um pouco também do paciente que vai ser medicado. Quando chega alguém na nossa casa, às vezes, antes da vinda daquele alguém, só de saber que alguém está vindo, já começa a surtir efeitos. Por exemplo, alegria. Só de saber que alguém está vindo já pode causar alegria, uma certa ansiedade, ânimo. Mas o que? Desconcerto. Causar também desconcerto e tristeza, né, manhã? Depende do tipo do visitante. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Um visitante que está com muita saudade dele, está com muito tempo que ele não vem na casa da gente, também a vida dele na casa da gente ajuda até no sentido de organização. Logo a gente quer arrumar as coisas tudo bem arrumadinho. Lá em casa, os meninos costumam falar comigo o seguinte: quando eu vou no Lava Jato e lavo o carro, eu falo assim: pastor de Gaí, está vindo? Acho que até o carro já está quase perguntando: o pastor é Ou seja, a vida dele surte efeitos benéficos até para o veículo. Uma vez por ano. Quando o carro vem água, ele já assusta. Deve que o pastor está chegando. Então, são tipos de efeitos que todos nós temos algum tipo de experiências com eles. E no que diz respeito à Bíblia, a palavra de Deus, não é diferente. No que diz respeito à presença de Deus, não é diferente. Ao longo da história do homem na terra, especialmente o homem salvo, especialmente o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem, a jovem que prima pela presença de Deus, este jovem, esta jovem, este cidadão, esta cidadã, sabe muito bem que a presença de Deus gera efeitos extraordinários. E o que faz a gente enfrentar o cansaço, o trânsito, o frio, a chuva, o inverno, o verão, o calor, desânimo, dificuldade, embaraços, pobreza, falta de recursos. Enfrentar o que for preciso, mas caminhar para ir a um lugar onde eu tenho convicção de que vou sentir a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A presença de Deus, ela traz indubitavelmente
algo extraordinário para a minha vida. E eu quero nessa noite, em rápidas palavras, no máximo até 10h30. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. E meditar sobre alguns desses efeitos da presença de Deus. Olha, a gente vê em cultos homens do coração duro, mulheres do coração duro, gente incrédulo. Mas quando Deus começa a fazer presente, coração duro amolece, incrédulo converte, Aleluia. doente sara e até a tristeza salta de alegria. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu já tive a oportunidade de algumas vezes chegar em culto quase que arrastado e muito longe do culto tá meiando. Eu já estava novinho em folha, bem antes da mensagem do culto. Geralmente o ponto central de um culto é a mensagem. Os louvores são extraordinários, a oração é algo maravilhoso, os testemunhos, mas todo mundo geralmente está de olho na mensagem, porque ela vai marcar a reunião, porque geralmente é ela que tem o peso da presença de Deus. Quantas vezes já tive a oportunidade de chegar em culto com muita dificuldade, mas às vezes não chega a metade do culto, algo muito grande já aconteceu na minha vida. Me lembro de um irmão uma vez, ele falou para mim assim: olha, para mim na reunião trimestral dos obreiros, na nossa sede, se o irmão não importar, ou será que o presidente, nosso pastor presidente, não importa de eu levar uma cadeira de fio para mim poder sentar na cadeira de fio, que eu não vou aguentar o tempo de uma reunião, as palestras, os estudos, eu não vou resistir. Eu disse a ele: não, jamais, eu sei que pode errar a minha conta, o presidente não vai alterar com isso, não vai alterar. E eu não lembro mais certeza, já tenho lá muitos anos, eu não lembro mais certeza se ele levou a cadeira de fio. De uma coisa eu lembro: ele foi para a reunião, custando dar conta de ir, com um problema seríssimo na coluna, meio arrastando uma perna e andando bem devagarzinho, mancando, com muita dificuldade. E na estrada ele falava: eu não sei o que vai ser de mim hoje, naquela reunião, porque a reunião começava de manhã, e tinha a parte da manhã, a parte da tarde e até o culto à noite. Geralmente o pastor uma vez liberava nós para voltar após o jantar. Resultado, ele foi para a reunião, chegou lá, logo cedo, logo de manhã, todos nós já começamos a sentir a presença de Deus. Começamos a sentir a presença de Deus. E o fato de Deus ter feito presente naquela reunião. O irmão passou o dia, quando foi a boca da noite ou de noite, nós voltamos para a nossa casa e ele disse assim: eu sentei na cadeira ou no banco, parece que ele não levou a cadeira não. Sentei na cadeira no banco e a nossa reunião foi tão boa, mas tão boa, que eu vou falar uma coisa para os irmãos: eu esqueci que eu tenho coluna.
Aleluia, glória a Deus. Esqueci que eu tenho coluna. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Esqueci. Louvado seja Deus. Coluna não amolou ele. Não amolou. Passou a reunião sem lembrar que existia esse negócio de dor na coluna. Tão boa foi a reunião. Uma reunião maneirinha, uma reunião alegre, uma reunião maravilhosa, porque lá estava Deus presente. Onde Deus está presente, como disse o hino de alguém, onde Deus está presente, a coisa é diferente. O Júnior, que gosta de cantar os hinos do Bom Vicente, ele canta um hino que ele fala que viu um aleijado sendo carregado para alguém fazer alguma coisa com ele, mas não dava conta. E depois ele fala assim que viu um aleijado ser carregado e levado para uma casa de oração. Mas na casa de oração o aleijado andou, porque onde Jesus está a coisa é diferente. E ele está certinho de dizer, porque o que faz ficar diferente não é a boa oratória de um pregador. O que faz ficar diferente não é o dedilhar de uma pessoa tão hábil, tão tanger um instrumento. Tudo é bonito, uma oratória é bonita, tanger um instrumento bem tangido é lindo, cantar um hino certinho no tempo com playback ou com o toque da viola é algo extraordinário, é bonito demais. Mas o que faz um culto, o que faz uma reunião, o que faz um trabalho de jovem ser bom, ser alegre, ser animado, ser maneiro e a gente sair glorificando a Deus é uma e única coisa: a presença de Deus no trabalho. Louvado seja Deus. Se Deus estiver presente, pode deixar que a coisa vai fluir e vai levantar boa. Aleluia. Pois bem, era Abraão da idade de... Era Abraão da idade de 99 anos. Quem falou lá? Apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que Deus aparece a Abraão falando isso? Porque Abraão tinha feito uma coisa que não agradou a Deus. Abraão tinha uma promessa de Deus de ter um filho, de ter um herdeiro. E como os anos passaram, a esposa de Abraão, Agar, Sarai, aconselhou a que tivesse aquele filho com uma serva por nome Agar que eles tinham. E Abraão, dando ouvidos à sua esposa, acabou por ter um filho com aquela serva. E era Abraão da idade de 86 anos quando teve Ismael, o filho de Agar. E Deus entristeceu com aquilo e passou 13 anos sem falar com Abraão. Quando Deus volta a falar com Abraão estava com 99 anos. Quando Ismael nasceu, e que Deus havia falado com ele um pouquinho antes, Abraão estava com 86. Agora Deus volta a falar com Abraão só quando ele tinha seus 99 anos. E quando Deus aparece a ele, Deus falou para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Nessa frase, Deus estava dizendo para Abraão o seguinte: você duvidou da minha palavra, você duvidou da minha promessa, você duvidou do que eu falei. Eu sou Deus para cumprir o que eu falo. Se eu falei, está falado. Quando eu falo, eu faço. Quando eu falo, eu honro. Eu velo sobre a minha palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. Sou o Deus Todo-Poderoso. Anda. Está escrito na tela. Anda Na minha presença. e ser perfeito. Aqui eu entendo logo que Abraão tinha saído da presença de Deus. Eu não digo que Abraão houvesse desviado, mas afastado da presença. O que não vale
a pena. Não vale. Olha, é a melhor coisa que pode existir. É quando um crente toma a decisão de aproximar da presença de Deus. E quando nós decidimos nos aproximarmos da presença de Deus, nós não queremos sair mais, porque não pode existir um lugar tão bom igual estar perto de Deus. Quem escreveu o hino 187 disse: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Aleluia. Ainda que seja por sofrimentos, é isso que eu estava dizendo. Ainda que seja necessário o sofrimento me levar para perto de ti, ainda que seja necessário a dor das lutas da vida me levar para perto de ti, mas ainda que seja assim, eu quero estar mais perto do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. De vez em quando a gente vê pessoas passando por grandes problemas na vida. Grandes, eu estou falando de crente. Grandes problemas esses que poderiam todos serem evitados se aqueles crentes estivessem na presença de Judá, estivessem na presença de Deus. Porque na presença de Deus o crente alcança um certo grau, é claro que não na sua totalidade, mas na presença de Deus o crente alcança um certo grau de perfeição. Anda na minha presença. Anda na minha presença. As imperfeições nossas, à medida que nós vamos chegando para perto de Deus, nós vamos descobrindo. É interessante. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu descubro que sou imperfeito. Aleluia. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu descubro que Ele é perfeito e que eu sou imperfeito. Mais eu descubro que Ele é bom e que eu sou ruim. Mais eu descubro que Ele é maravilhoso e que eu não presto. Mais eu descubro que Ele salva e que eu sou perdido. Mais eu descubro que Ele é Deus e que eu sou homem. Que Ele é eterno e que eu sou limitado. Que Ele é para sempre e eu sou passageiro. Eu sou temporal. Mas tem uma coisa, mesmo descobrindo as minhas limitações, quanto mais eu aproximo dele, mais descubro que sou errado, mas mais perto da perfeição. Aleluia. 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 Estou começando a parar para pregar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha, não tem coisa tão boa igual chegar perto, chegar na presença de Deus. Aqui na terra, a gente, quando vai chegar na presença até de certas pessoas, a gente chega com tanta, não? É preciso me falar. Cuidado, tanta cautela, Cuidado, reverência. Supõe que, não vai acontecer não, mas supõe que um de nós tivéssemos que encontrar com a senhora Elizabeth. O meu não pode tocar nela. Se um de nós tivéssemos que entrar lá no INSA e conversar alguns minutos com a senhora Elizabeth II, como seria? O que seria exigido de nós para entrar lá? Quantos portões nós ia ter que passar para chegar nela? Quantos guardas nós ia ter que enfrentar até chegar nela? Ou melhor, quantos que iriam acompanhar a gente até chegar nela? Fora as revistas. Armando, Kelly, está dando sinal dizendo que já foi. Só um detalhe. Não foi ele. Serviu uma festa em que o marido dela estava. Serviu? Ninguém começava a comer enquanto ele não começasse. E na hora que ele pousava os garfos, todo mundo tinha que parar de comer. E a gente tinha que entrar para recolher os pratos. Então, ele era bem... Imagina ela. Pensa ela. Não quer ir nem num jantar desse jeito. Mas deixa eu te dizer, na prisão,
tanta cerimônia, tanta etiqueta, tanta exigência, mas é gente mortal, limitado, igual a qualquer outro ser. Mas quando eu chego na presença de Deus, eu sei que eu estou chegando perto de alguém que é ilimitado, perto de alguém que não é mortal. Quando eu chego na presença de Deus, eu sei que eu estou chegando perto de alguém que pode me tornar perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Nós vamos fazer assim agora, possivelmente. Não vai dar conta de 10 horas? Não dá? Dá, certeza. Até porque já é 9h25. 9h25. Ok. Nós vamos ver alguns versículos para nossa meditação, para o nosso gasto, para ver o tanto que é importante os efeitos que a presença de Deus gera. É um trabalho de jovens. Eu estou feliz demais de ter aqui esses jovens, não muitos, mas os que estão aqui estão felizes. Feliz demais de ter vindo com Floriano, as meninas que veio aqui do Raí, os irmãos que veio do Seven Sisters, que vieram de Felton, de Londres, que vieram de todos os lugares, aqui mesmo também. Só Deus vai recompensar, como já disse no princípio. Pois bem, primeiro, falou o texto da Bíblia: anda na minha presença, ou anda em minha presença. A presença de Deus gera perfeição. Quanto mais perto, quanto mais perto, quando você vê um crente que está totalmente longe, é preciso falar, totalmente vamos usar essa palavra, bagunçado, desarrumado. Quando a gente vê uma pessoa que infelizmente não se importa de consertar os defeitos, não é defeitos ou não, o dele, pode saber, é porque essa pessoa ou aquela pessoa infelizmente está um pouco distante da presença de Deus. Quanto mais eu aproximo da presença de Deus, mais eu descubro as minhas imperfeições. Quanto mais um jovem, porque eu trabalho aqui de jovens, eu não ia pregação para jovem não. Quanto mais um jovem se aproxima de Deus, mais fiel ele fica. É só a gente ver os rastros dos jovens pela Bíblia fora. Todos que tiveram uma vida na presença de Deus foram jovens perfeitos. Todos. É só lembrar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Ananias, Misael, Azarias, nomes originais. Vamos de novo? Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Vamos de novo? Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Esses jovens eram jovens que gostavam da presença de Deus. Esse negócio, gostavam Da presença de Deus. Eles sabiam que apesar de jovens, mas lugar de jovens felizes, lugar de jovens firmes, lugar de jovens vitoriosos, lugar de jovens que não são derrotados pelo diabo, é só um. Lugar de jovens que não é derrotado pela Babilônia, lugar de jovens que não é derrotado pelo Egito. Você sabe o que eu estou falando? Lugar de jovens que não é derrotado por Roma, lugar de jovens que não é derrotado pela friagem da Inglaterra, lugar de jovens
que não é derrotado pela pornografia, que não é derrotado pela televisão, que não é derrotado pelos videogames, que não é derrotado pelas mazelas dos dias que nós estamos enfrentando. É só um jovem vitorioso, é jovem que cresce na presença de Deus. Lugar de crente vitorioso, lugar de obreiro vitorioso, de esposa de obreiro vitoriosa, lugar de crente forte, forte, não tem outro, é na presença de Deus. Na presença de Deus a gente é forte. Nunca vai existir um crente que seja forte longe da presença de Deus. Não existe. Isso é impossível. Aqui Deus fala para Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Próximo versículo. Tem alguém tomando conta? Não tem? Ó, chegou. E porém a minha aliança. Primeiro, anda na presença de Deus. Quem anda na presença de Deus tem perfeição. Segundo, porém a minha aliança entre mim e ti. Multiplicarei grandissimamente. Multiplicarei. Interessante. A presença de Deus traz perfeição. Vamos ir pela ordem devagarzinho, porque eu quero que nós fixamos isso. Quem anda na presença de Deus é perfeito. Ou se não é perfeito, porque às vezes é difícil falar perfeito, mas quanto mais perto de Deus, mais perfeito. Quanto mais perto, mais perfeito. Quanto mais perto, mais perfeito. Quanto mais perto, até um dia que nós vamos estar com Ele para, e aí seremos perfeitos para sempre. Agora aqui ele diz que quem está na presença dele é multiplicado. A presença de Deus multiplica. Eu tenho visto isso na vida de muitas e muitas pessoas que vão chegando para a eu preciso ajudar. Eu queria pregar, mas pregar também com, quem sabe, com a sua participação. Eu lá em Balão pregar mais de uma outra maneira, mas eu queria que vocês me ajudassem. Quem aproxima de Deus, o pouquinho, mas é pouquinho mesmo, o pouquinho que eu tenho, quando eu chego na presença de Deus, aquele pouquinho eu entrego ele para Deus, e Deus o multiplica. Eu falo, é facinho de lembrar, um rapazinho, ele tinha, você não lembra, que pena, ele tinha muito bem. E alguém deu uma volta e falou para Jesus: olha, tem um rapaz, que coisa boa, viu? Tem um jovem aí no meio da multidão. Esse jovem, ele tem, mas que é isso para tantos? Aí Jesus vira para o rapaz que achou o outro moço. Não foi. Quem achou ele foi um rapaz. Quem achou ele foi um apóstolo por nome Filipe, André, Tiago. Quem achou o rapazinho dos pão? André. Muita gente já achou o rapazinho Filipe, André, Tiago. Glória a Jesus, tem coisa boa. Pois bem, um dos apóstolos achou o rapazinho. Depois nós vamos descobrir que história que é o nome desse apóstolo. Achou o rapaz. O irmão Carlos, que eu acredito que é João. Não. É João 6. É João mesmo. Um rapaz e disse é João. André. É João 6. É André? Quem fala? Como é que fala? Que altura, irmão Carlos? 6,8. Quem falou? 6,8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanto? Mas que é isso? Equivale a quê? O que ele está falando? Mas que é isso para tantos? Mudou um pouquinho. Só esse pouquinho? Ou, em outras palavras, o que é isso? Vale um tanto de gente. Mas o problema
O rapazinho, as coisas que ele tinha eram muito poucas, a ponto que praticamente não valia nada. Mas lá naquele trabalho estava a presença de quem multiplica. Aleluia! Glória a Deus! A presença de quem multiplica. Está escrito aqui, ó, ele multiplica. O Senhor Deus falou para Abraão: multiplicarei. Multiplicarei. Quem está na presença de Deus tem as suas coisas multiplicadas. Às vezes nós temos uma fé pequena, mas se eu chego a fé não é cresce, a fé multiplica. Multiplica. E às vezes eu tenho só um pouquinho de azeite, só um pouquinho de farinha, só 5 pães, só 2, mas se eu pego tudo isso e levo isso vai azeite, multiplica farinha, multiplica pão, multiplica peixe, multiplica fé pequena, multiplica crença ruim, multiplica crente ruim. Isso não pode multiplicar, porque crente ruim não pode. Glória a Jesus. Crente ruim cava a ruindade e multiplica a bondade que ele tiver, porque na presença de Deus as coisas boas são multiplicadas. Olha, irmãos, não tem nada bom igual estar na presença de Deus, não existe. Simplesmente não existe. Uma das coisas interessantes quando estar na presença de Deus é que na presença de Deus a gente às vezes esquece até da gente, começa a lembrar do próximo, começa a preocupar com o outro. Diz a Bíblia que no monte da transfiguração estava, lembra quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Lá apareceu conversando com Jesus Moisés e Elias. E Pedro tomou a palavra e disse: bom é estarmos aqui. Aqui aonde? Na tua presença. Porque não tem nada melhor igual estar na presença de Deus, não. Quantos de nós que chegamos aqui, irmãos, às vezes vem para a igreja desarrumado, às vezes vem para a igreja com a vida muito desarrumada, mas ao voltar para casa a gente volta tão feliz, porque aqui a gente sentiu a presença que conserta, a presença que arruma, a presença que regenera, a presença que transforma. E aí volta para casa, pode ser sumindo de vista de longe, mas a gente vai alegre, prazeroso, saltando, cantando, dizendo: valeu a pena, foi maravilhoso, Deus falou comigo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deixa eu caminhar mais em Gênesis 17, versículo 3. Então caiu Abraão. O que é isso? Caiu no chão? Não caiu. Semblante. Caiu o semblante. A presença de Deus caiu sobre o seu rosto. Baixou a cabeça. Ou seja, a presença de Deus gerou temor. Esse não. Temor. Mas o quê? Quebrantamento. Ótimo. Eu vou aproveitar essas duas colocações desses dois pregadores, desses dois canelos, para poder estar falando aqui. A presença de Deus gerou temor. Por quê? Porque Deus tinha falado com ele, né? Para ele andar na presença dele e ser perfeito. Chamou a atenção dele. A presença de Deus trouxe temor, trouxe quebrantamento. O que é isso? Deus tinha prometido a ele endureceu o coração. Quando Deus falou: eu sou todo-poderoso, ele se quebrantou. Então, quanto mais perto de Deus, o coração mais quebrantado. Então, eu estou entendendo. Crente do coração duro. É sinal que longe. Isso vem de vista. Quanto mais duro, mais longe. Quanto mais duro, quanto mais perto, quanto mais perto, mais quebrantado. Se eu estou pertinho de Deus, eu não tenho dificuldade para perdoar. Tem. Eu sei o que o senhor está falando. Tem devido à nossa natureza, mas é mais fácil. Tem dificuldade, mas é menos.
esse negócio está ficando bom. Tem dificuldade, mas é mesmo. Não vamos falar que estar perto de Deus é fácil de perdoar. Não. Não vamos ser hipócritas. Tem dificuldade? Esse negócio está ficando bom. Tem dificuldade, mas é menos. Porque o coração está quebrantado. Tem temor. O quebrantamento gera temor. Ou either way. O cara já está pregando. A presença de Deus gera quebrantamento, gera temor, gera quebrantamento, gera temor. Quanto mais perto de Deus, mais eu tenho temor, mais eu sou quebrantado. Quanto mais perto de Deus, mais a gente é quebrantado. Quando a gente vê crente brabo, você pode saber, quanto mais brabo eu estou, ou quanto mais brabo eu for, brabo no sentido de braveza mesmo, é sinal que eu estou longe, porque à medida que eu vou chegando para perto, quanto mais perto, mais vamos com os dois polos, mais temente. Vamos com o temente agora, tá? Mais quebrantado, mais temente. Vamos com os dois polos, tá? Os dois canelas. Quanto mais perto de Deus, mais quebrantado, mais temente. Quanto mais perto de Deus, mais quebrantado, mais temente. Se eu estou perto de Deus, meu coração quebranta. Se eu estou perto de Deus, eu tenho medo de pecar. Quanto mais perto de Deus, mais medo de pecar eu tenho. Quanto mais perto de Deus, mais quebrantado meu coração fica, porque o Senhor Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados, os que estão oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Bom, agora eu achei uma coisa boa. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que coisa boa, manso e humilde de coração. Mas promessa garantida só para quem vem a Ele. Quem fica longe não tem. Para poder alcançar coração quebrantado, para poder alcançar coração temente, tem que chegar na presença de quem tem. Tem que chegar na presença de quem tem o coração quebrantado e pode ensinar-nos também. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que maravilha, irmãos, poder estar na presença de Deus. Deixa eu caminhar mais. Aleluia. Quanto a mim, Deus falando com Abraão, quanto a mim, eis o meu conserto contigo. Eis o meu conserto contigo. Serás o Pai de nações. Ok, sim, também ótimo. E não chamará mais o teu nome Abraão. Que coisa boa. A presença de Deus pode mudar o nome. A história. Ela vai mudando. Que coisa boa. A presença de Deus pode mudar o nome. Inicialmente, a presença de Deus muda o nome. Quantas pessoas, quantos que eu tenho visto? Quantos que à medida que eles chegaram para perto de Deus, o nome deles começou a mudar. E eu estou vendo uns agora, esses dias aqui em Londres, no nosso trabalho, eu estou presenciando, só não vou falar aqui por questão de ética, mas estou presenciando esses dias, não é agora mesmo, né? na atual conjuntura do nosso trabalho, estou presenciando algumas pessoas tendo o nome mudado. Glória a Deus. Não é que o registro dele está sendo mudado, não é que vai ser acrescentada uma letra ou tirada de uso. Aqui Deus acrescentou. Na vida de Sarai ele tirou uma letra, na vida de Abraão ele aumentou uma letra. Foi curioso o jeito que Deus trabalhou com o casal. Sarai ficou só Sara, Abraão ele aumentou um A e passou a ser Abraão. Deus trabalha como Ele quiser trabalhar. De uns Ele tira, de uns Ele tira, de outros Ele aumenta. Eu não sei na sua história o que Ele vai fazer, se Ele vai tirar ou se Ele vai acrescentar. O que eu sei é que Ele está trabalhando na vida de cada um de nós. De alguns de nós Ele tira, de outros Ele acrescenta. Seja tirando ou acrescentando. O que vale é que eu permaneça na presença dele. Louvado seja Deus.
o seu nome não será mais Abraão, você vai chamar Abraão. Mudou o nome, porque a presença de Deus muda. A presença de Deus muda. Eu tenho isso ao longo dos tempos. E eu não vou falar de outros trabalhos, não, vamos falar do nosso, porque hoje meu coração está aqui, a minha alma está aqui, tudo meu em relação à obra está aqui. Olha, aqui, quantas pessoas durante esses tempos, para a glória de Deus, nós temos visto Deus? Temos visto Deus? Te dá assim, temos visto Deus? Transformar, mudar. Mudar para um outro setor? Não, mudar de vida. A mãe conhece a um? Já foi embora ou ainda está aqui? Aqui eu sou um, mas é outro. Louvado seja Deus. Pessoas que Deus não é totalmente mudou. Deus está mudando. Todos nós, porque à medida que eu vou chegando perto, à medida que eu vou aproximando da presença, Deus vai me mudando. Vamos ficar com o mudando agora, o moldando também é campeão aqui, mas eu vou ficar só com o mudando. E não dá para eu pregar do moldando agora, porque aqui o Tocha quer pregar também já. Mas à medida que eu vou, glória a Jesus, à medida que eu vou aproximando da presença, Deus vai me mudando. A gente conhece pessoas que a gente diz, gente, mas aquele é o fulano? Aquela menina é aquela uma? Aquela mocinha. Eu não se escuta assim, você está parecendo velho agora. Daqui 10 anos você vai estar gaga. Aquela mocinha. Aquele moço. Meu Deus, como ele mudou. Como ele mudou. Aí, se alguém for sentar perto dele ou perto dela e começa a conversar um pouquinho com ele ou com ela, ela diz assim: olha, a minha história mudou e eu quero aproveitar e convidar você para você assistir um cultos conosco, para você ver como é que é a história dos nossos cultos. Aleluia. O que tem mudado a minha história não é a questão do meu líder, não é a questão de eu pertencer a esse ou aquele ministério, não. O que tem mudado a minha história é porque eu tenho sentido a presença de Deus na minha vida. Porque olha, o que muda história, o que muda gente, o que muda caráter de gente é única e exclusivamente a presença de Deus. O prazo não vai dar para mim ler, mas deixa eu ler com os irmãos bem ligeirinho alguns 2 ou 3 versículos para nós ver outros pontos. Até aqui nós vimos, primeiro, a presença de Deus gera perfeição. Ótimo, muito obrigado. Segundo, a presença de Deus multiplica. Terceiro, a presença de Deus muda. Eu vou partir já quantos versículos agora, para nós lermos bem rápido. E gostaria que você achasse para mim e me ajudasse a achar os pontos. Eu quero chegar pelo menos às 7. Nós estamos há uns 11 minutos só, porque eu vou até às 10 e vou estar parando, porque não tem como ir mais de 10 não. 10 nem muito. E eu vi que é muito agradecido de coração para os irmãos suportar até às 10 de coração. Gênesis capítulo 24, versículos 37 ao 40. Gostaria que você achasse, ou então acompanhe na tela com o irmão Fernando. Gênesis 24, versículos 37 para o 40. O senhor está aqui já. Vamos lá, a tela. E meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para teu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para teu filho. Então disse eu ao meu Senhor: porventura não me servirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Aqui eu encontro o servo de Abraão, Eliezer, ou
Eliezer, igual alguns falam, sem problema, chegando na casa dos parentes dele para preparar uma noiva ou levar uma noiva para o seu senhor Isaque. A ordem foi dada por Abraão. E esse moço, na hora de sair, ele falou para Abraão: e se eu chegar lá e a mulher, a moça, a jovem que é para me trazer o filho do meu senhor não quiser me acompanhar, o que eu vou fazer? Aí ele contando lá para o povo, já na casa da noiva, ele falou: olha, aí o meu senhor me disse, aí esse versículo aqui, ó: o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho. A presença de Deus, ótimo, já achou o Espírito? É bom não mexer com esse povo, rapaz. A presença de Deus prospera. A presença de Deus prospera. Abraão não falou que Deus totalmente com ele, mas falou assim: o Senhor em cuja presença eu tenho andado. Eu tenho certeza que Ele vai enviar o seu anjo com você, e o anjo dele vai prosperar o teu caminho. Pode ficar tranquilo que tudo vai dar certo, porque a presença de Deus prospera. Quantos crentes, quantos de nós estamos aqui, que se não fosse a presença de Deus nas nossas vidas, nem existir mais, não existíamos. Nem existir mais, não existiríamos. E agora, pelo contrário, não só existimos, como existimos de maneira próspera. Quantos crentes nós temos visto Deus prosperando o caminho deles, prosperando a vida deles? Pessoas que a gente não dava nada por eles, hoje estão na igreja, são cantores, são tocadores, são pregadores, são pessoas cheias da presença de Deus, são pessoas que não tinham couro para cair em cima, hoje tem alguma coisa muito melhor do que couro. Porque Deus tem prosperado a história deles. E tem uma coisa: quanto mais para perto de Deus você chegar, quanto mais para perto de Deus eu chegar, pode ficar tranquilo, Deus vai prosperar o teu caminho, Deus vai prosperar a tua vida. Isso que o irmão Alessandro falou hoje na palavra dele aqui, isso é de Deus. Daqui a pouco vamos ter esses jovens que, quem sabe, vão ser diáconos, vão ser missionárias, vão ser presbíteros, vão assumir direção de igreja, vão assumir direção de jovens, porque Deus quer prosperar o povo dele, Deus quer prosperar a igreja dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitos jovens, infelizmente, não prosperam, porque infelizmente estão longe da presença de Deus. E aí às vezes vivo clamando: meu caminho prospera, minha fé não prospera, minha vida não prospera, meus negócios não prosperam, tudo que eu coloco a mão não está prosperando, nada está prosperando. Tem só uma resposta: chegue para perto de Deus, que você vai ver tudo mudar na sua história. Tudo. Aproxime um pouquinho mais de Deus, que você vai ver que o que você colocar a mão vai prosperar, aonde você colocar o pé vai prosperar, aonde você falar algo, Deus vai honrar e vai prosperar, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Louvado seja Deus. Deus quer ti, não é ti, Deus quer na presença de Deus eu sou próspero. Eu quero ler outro versículo. Gênesis aqui em Gênesis 48, 15 e 16. Gênesis 48, 15 e 16. Possivelmente já está chegando aqui. Versículo 15. E abençoou a José. Ele disse o quê? Deus deu vida providência e dá a seus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses trabalhos
E abençoa José e diz: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me Sustentou. que me Sustentou. o Deus em cuja presença andaram meus pais. Olha, irmãos, que testemunho bonito. Aqui é o Jacó, já velhinho, foi abençoar 2 meninos netos dele, Efraim e Manassés, filhos de José. José sabia que Jacó estava perto de morrer. Traz os seus 2 meninos, coloca perto dele, um à mão direita, outro à mão esquerda. Antes dele estender as mãos, ele falou para José: esses 2 meninos não serão teus. Os outros que de ti nascer aqui no Egito serão teus, mas esses 2 serão meus. Neles, nos 2, serão chamados os nomes de meu pai e também de meu avô, ou de meus pais Abraão e Isaque. Os outros serão teus, esse aqui não. Inclusive, essa foi a questão que José não teve herança. Primeiro, porque José morreu no Egito. Segundo, quando as tribos entraram em Canaã, as 2 meia tribos de Manassés e de Efraim foi que ficou com a herdade que era para ser de José, porque os 2 passaram a ser filhos, como se fossem filhos adotivos, por assim dizer, de Jacó. E ele falou: ó, o Deus em cuja presença andaram os meus pais. Isso aqui é um testemunho extraordinário de um filho reconhecendo, Jacó reconhecendo, sabendo: meu avô andou na presença de Deus, Deus abençoou. Meu pai andou na presença de Deus, Deus abençoou. E eu tenho andado na presença dele, ele me sustentou até agora. Deus não deixa faltar não. Quem anda na presença dele é abençoado. Quem anda na presença dele é multiplicado. Quem anda na presença dele é sustentado. E quando essas forças não dá para ir, ele carrega meu braço. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos becos na vida que não dá para passar. Quantas estradas na vida que não dá para passar. E a gente olha, agora não dá. Agora não tem jeito. Agora eu estrubico. Agora eu caio. Agora eu rebento. Agora não tem jeito. E Deus fala: tem jeito. O beco não cabe, Deus fala: cabe. Mas eu não vou olhar, Deus fala: eu te passo, eu te carrego. Porque eu te sustento. Louvado seja Deus. Aleluia. O Deus em cuja presença andaram meus pais, ele me sustentou. Aqui ele fala lá: andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou. Você não tem percebido que Deus tem te sustentado? Olha, aqui mesmo, que eu estou falando aqui mesmo, em nossa igreja, quantos irmãos que durante esses 7 anos e alguns dias que nós estamos aqui, eu já tenho visto isso acontecer. Não é quantos irmãos, não. Tem acontecido comigo mesmo, na minha história aqui, para não falar inclusive de outros trabalhos que eu já tive, porque eu agora estou me limitando aqui. Quantas vezes em situações difíceis, que se não fosse Deus me sustentar, a mim, a minha esposa, meus filhos, agora 2 genros, uma nora e uma netinha mais bonita do mundo, se não fosse Deus nos eu não sei empregado, se não fosse Deus nos sustentar, nós não teríamos passado, não teríamos. E só ainda estamos em pé e vamos continuar com toda certeza, porque Deus nos sustenta. Essa obra, esse ministério, esse trabalho que Deus tem entregue em nossas mãos, sujeito a um presidente acolá, que é o nosso presidente, é ele, não é essa dúvida, mas esse trabalho só subsiste porque Deus sustenta essa obra. Do contrário, já tinha fechado porta, já tinha acabado, mas é porta que ele abriu, não vai fechar. Ele é Deus para sustentar. Louvado seja Deus. Fique tranquilo, quem sustenta é Deus. Fique tranquilo, não vai faltar nada não. Quem sustenta é Deus. Tem hora que parece que vai faltar tudo. Quando de repente a gente assusta e diz assim: meu Deus, em vez de faltar tudo, está multiplicando. Não faltou nada. Porque Deus é o Deus que sustenta. Uma vez ele sustentou o profeta falou assim: não vai chover. Segundo a minha palavra, não
Deus falou para ele: pois é, Elias, você falou que não vai chover, e não vai mesmo não. Eu sei falar o seguinte: você for olhar para o ribeiro, lá para o ribeiro de Querite, fica lá, tá? Esconde lá, esconde lá. E eu já ordenei aos corvos que ali que eu estou falando lugar, que ali te sustente. Muito obrigado, a jovem Maelda. E eu já tenho ordenado aos, olha que coisa boa, já tenho ordenado aos, o dia que faltar garçom, o dia que faltar churrasqueiro, o dia que faltar pimentinha, calda, uma coisa para colocar no churrasco, não se preocupe, Deus ainda tem corvos para poder sustentar a crente. Aleluia. Aleluia. Um dia, não chovia, a água do ribeiro secou, não tinha mais água para o Elias beber. A hora que a água secou, Deus falou para ele assim: volta para a sua terra, e eu já dei ordem. Olha que coisa boa, eu já preparei o quê? Uma viúva. Preparei uma viúva para te sustentar. Eu não sei se o Elias pensava igual eu, mas se ele pensasse igual eu, possivelmente ele pensava o seguinte: gente, essa viúva, ó, mais dois pensam igual eu também, e os outros ficam caladinhos, mas é possível pensar mais do mesmo jeito. Essa viúva deve ser uma viúva abastada, porque Deus já falou que ela vai me sustentar. Ou se ela não é muito abastada, mas possivelmente ela tem todo o conforto necessário. Elias volta, chega na cidade chamada Sarepta. Quando chega na cidade, senta do lado de fora, sem saber o que fazer, para onde ir e nada, mas é lá que Deus só tinha preparado a viúva. Quando a velha veio uma senhora veio catar uns gravetos, uns cavacos, para poder fazer uma comidinha. Ele olhou para a senhora e disse: a senhora poderia, e conversou com aquela senhora. Não foi nada não. Aquela senhora, ao ouvir a palavra dele, que ele falou assim, que era para ela fazer um bolo e trazer para ele, e ela disse assim: a tua serva não tem nada em casa a não ser, alguém lembra? Um pouquinho de azeite numa botija e um pouco de farinha numa panela, e eu vou fazer disso 2 bolos, um para mim e outro para o meu filho, e nós vamos comer e depois morrer. O profeta olhou para ela e disse: faça primeiro para mim um bolo pequeno. Ele também não é guloso, não. Faça disso um bolo pequeno, está legal, um bolo pequeno, e traga primeiro para mim. Você sabe o que o profeta estava falando? Não é que o profeta era atrevido, não. O profeta estava sendo usado por Deus para provar a fé da mulher, porque nas horas mais difíceis da vida, Deus testa nós, Deus testa a nossa fé. Faz primeiro disto um bolo pequeno e traz para mim, porque assim diz o Senhor: o azeite da botija não secará, e a farinha da panela não se acabará, até o dia que Deus mandar chuva em Israel. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Aconteceu 2 coisas boas. A viúva faz agora o bolo pequeno. Ele ficou no mesmo lugar, nem acompanhou ela. Fez um bolo pequeno, levou para ele, comeu o bolo e foi agora morar na casa daquela senhora por uns tempos. Deus usou o azeite da botija, usou a farinha da panela para tratar do profeta e para zelar da viúva. Deus preparou a viúva para sustentar o profeta, mas mandou o profeta para sustentar a viúva. Deus usa uma coisa para abençoar a outra. O dia que você estiver pensando que de repente você não está com nada, que tudo seu está acabando, o azeite está acabando, a farinha está acabando, em outras palavras, a fé está acabando, fique tranquilo, Deus vai prover algo
para te sustentar. E enquanto Ele provê algo para te sustentar, Ele está usando você para sustentar outros. Está usando você para sustentar outras pessoas. Deus é sábio. Ele usa alguém para me ajudar, e enquanto está usando eu para ajudar alguém. Deus é sábio na sua maneira de agir. O que importa é que eu e você estejamos na sua presença. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu sabe mexer aqui, eu não sei se combina, mas combina. Combina assim. Porque só um pedacinho, só uma partezinha mesmo. Só uma partezinha, falou assim. Só uma partezinha do hino falou assim. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no meu viver, no meu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti, lembra te dele nas tentações, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas nem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Voltar para casa recompensado, né? Valeu a pena. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus aqui. Continua aqui, vai continuar. Sempre esteve, nunca saiu. E Deus foi glorificado e será glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Esta aqui é a casa dele. Obrigado a você por ter vindo. Obrigado a todos que aqui vieram. Tem um tarte para a mãe cozinhando ali no Brasil, na casa que a gente ia fazendo. Mas obrigado a você por ter vindo. Quero agradecer a você de coração. E como eu já vi o pastor contar de outro pastor que fala, precisando de nós, você traz hoje. Olha, vamos recolher dízimo de ofertas? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Louvado Jesus. seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Quando nós separamos dízimo de ofertas, nós ouvimos muito falar de transformação hoje, né? Tentei aprender o hino de glória da semana. Muito bonito ele. Se eu tiver só na viola. É. Só uma mexa. Aleluia.
o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas ele me chamou de amigo. No olhar eu carregava um pouco de morte. A minha festa estava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia aceitar, olha o que ele fez comigo. E vai fazer assim contigo. Um dia já cansado disse: pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E ele me chamou de filho. Arrancou aquela tristeza que doía.